Ora, o que se passa há muito tempo? Por uma decisão do Congresso Nacional. Se um servidor público civil, imaginemos, senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República. E praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure, inclusive, eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica, no caso, a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a 3 categorias do serviço público brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas 3 categorias, o que ocorre, senador Isalci, cuja assinatura desde logo demando? Já assinei, só para informar Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. O que se passa, senador Isalci? Se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima hoje é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado pensão por morte ficta, ou pensão por morte presumida. Senhor presidente, é a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância: se o militar pratica um ato ilícito, e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo. Acaba sendo, em termos práticos, um resultado equivalente ao que se passaria em relação aos juízes e aos promotores. Há vários argumentos para sustentar este erro. Um deles é o chamado princípio da vitaliciedade, que é correto, adotado da imensa maioria dos países do mundo. Ocorre que o princípio da vitaliciedade, ele não é absoluto. Ele é submetido ao cotejo, à vista de outros princípios de idêntica estatura, de idêntica dignidade. Por exemplo, o princípio da moralidade. A vitaliciedade cede espaço, deve ceder terreno, quando há a perpetração de uma ilicitude. E por isso, nessa proposta, consigno claramente que, de um lado, é proibida a sanção de aposentadoria compulsória, e de outro, que no caso de falta grave, a sanção aplicável deve ser a demissão ou a perda do cargo, o nome que queiram dar, à luz da lei de regência do respectivo regime jurídico. Portanto, nós estamos buscando corrigir essa lacuna. Como? Deixando claro no texto constitucional que não apenas não há previsão de aposentadoria compulsória como sanção, passará a constar expressamente a proibição de aplicação de aposentadoria compulsória como sanção, porque é uma incompatibilidade semântica, ontológica, conceitual. A aposentadoria é um direito. Aqui um dos grandes lutadores da Previdência brasileira, o senador Paim. A aposentadoria é um direito sagrado de todos. Como é que a aposentadoria, que é um direito que visa assegurar a dignidade, é uma punição? Acaba sendo um prêmio. Infelizmente, há pessoas destituídas de senso ético que não se constrangem de serem, entre aspas, punidas e passam a vida a receber uma aposentadoria porque foram punidos.
o mesmo se dá em relação ao Ministério Público e o mesmo se dá em relação aos militares, mediante a aplicação daquele instituto exótico da pensão por morte ficta. Corrijamos isto no texto constitucional. Eu tenho certeza que a imensa maioria dos juízes, promotores e militares haverão de concordar com essa proposta. Porque a imensa maioria dessas categorias profissionais é composta por pessoas sérias, que não temem, obviamente, amanhã responderem a um processo. Espero, portanto, que não haja uma incidência indevida de alguma visão corporativista que procure fazer com que a imensa maioria dos bons sejam indevidamente capturados por um discurso para considerar que essa proposição seria uma violação ao Estatuto Constitucional da independência da magistratura ou mesmo a imprescindível dignidade das classes ou das corporações militares.